No mês de janeiro de 2020, a família da pequena Maria Heloísa Rodrigues da Silva e da jovem Maria Fernanda Rodrigues da Silva passou por um susto imenso. Ao caminhar pela Rua 13 particular, no bairro Santa Cruz, em Rio Claro, o asfalto em que ambas pisavam cedeu, causando um acidente. Na época dos fatos, o JC relatou o caso e conversou com a família, que contou a história à reportagem. Em 2020, Heloísa tinha apenas 2 anos e, com a queda, precisou de pontos dentro da boca e sofreu também traumas no maxilar. Maria Fernanda, com 15 na época, machucou a perna. Atualmente, tia e sobrinha falam sobre o ocorrido com muito mais tranquilidade. E a mãe da pequena Heloísa, Débora Rodrigues da Silva, também relata o que passou. Nesse dia, a minha tia estava me segurando no colo, assim. No dia, ela estava andando comigo no colo. E daí eu não sabia o que a gente ia fazer na casa da minha avó. Daí a gente começou a falar, aí o buraco daí abriu e cortou tudo minha boca por dentro. Quando cortou, eu achei que não tinha acontecido nada de nada. E só foi um ralinho. Eu pensei, e depois eu senti que minha boca estava ardendo muito. E daí, foi daí que eu corri pro médico com a minha mãe e com a minha avó. A minha tia, ela ficou muito preocupada comigo e eu fiquei mais ainda. Eu gritava socorro no dia. E eu pedia a Deus que aquilo lá desse certo. E no dia deu certo mesmo. Ficou tudo bem? Tudo, graças a Deus. Eu estava na casa da minha cunhada e depois a gente foi embora para casa da minha mãe, né? Eu desci do carro com a Maria Heloísa no colo e depois, passando assim na rua, o asfalto cedeu. Depois eu larguei a Maria Heloísa no chão e fui chamar a minha mãe correndo. Eu machuquei a minha perna, porque o asfalto cedeu junto com o meu pé. E depois a Maria Heloísa começou a ficar sangrando toda a boquinha dela. Nós chegamos até a casa da minha sogra, aí falei pra Fernanda, falei, pega a Heloísa, vai entrando com ela que eu vou fechar o carro. Isso, ela pegou a Heloísa e foram atravessar a rua. A hora que eu escutei o grito, eu nem fechei o carro, corri. A hora que eu vi, a Heloísa estava praticamente dentro do buraco e a Fernandinha estava sentada na calçada, chamando pela minha sogra. A hora que eu olhei ela aqui, a boquinha dela toda ensanguentada, o pescoço assim, parecia que tinha quebrado. Eu falei, meu Deus, vai acontecer alguma coisa do pior. Aí peguei ela no colo, fomos para minha casa. Aí cheguei em casa, minha sogra falou, não, vamos correr na UPA. Eu até então achei que não tivesse acontecido nada demais. Mas a hora que eu vi a boca dela, soltou o maxilar do queixo. Ela teve que levar 6 pontos dentro da boca. Foi um sufoco horrível. Quando teve que dar os pontos, para tirar os pontos, a gente teve que passar com ela por psicólogo, foi um trauma enorme. Depois disso, ela teve que fazer exame cardiológico. Foi outro trauma, porque ela estava com medo, estava assustada do que tinha acontecido. Ainda no hospital, a família viu a necessidade de buscar um advogado para solucionar o caso. A hora que eu estava no hospital, eu falei para minha sogra, eu falei, a gente precisa procurar um advogado. Aí uma amiga da família indicou a gente o Dr. Herbert Pazeto. O advogado da família, Herbert Pazeto, explica os trâmites jurídicos ocorridos desde o acidente, ressaltando que, em primeira instância, a Justiça deu ganho de causa ao Poder Público Municipal, mas, em acórdão, o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu os danos morais e estéticos a serem pagos às menores. Elas vieram me procurar relatando que uma delas estava descendo do veículo e foi atravessar a rua juntamente com as crianças, né? No momento onde o solo cedeu e as crianças caíram dentro do buraco e sofreram vários ferimentos e fraturas, entendeu? Aí, posteriormente, elas compareceram aqui no escritório, a gente deu entrada na demanda e fez a produção de prova, né? No caso, em apego,
Foi produzido provas documentais, entendeu? Testemunhais, e houve juntada de laudos também, né, referentes ao atendimento médico do hospital. Acontece que, em primeira instância, houve rejeição do processo, né, no sentido de que foi pronunciado pelo juiz que não existia provas acerca das alegações e que o ônus cabia a quem alegava. Porém, né, nós fizemos a interposição do competente recurso de apelação, onde o mesmo foi distribuído no tribunal, e no tribunal, por uma votação unânime, 3-0, nós saímos vencedores, né? Para a família, a justiça está a caminho de ser feita. Afinal, o fato mexeu muito com todos, mas o amor entre eles é o que mais dá força para continuar, principalmente entre Maria Heloísa e Maria Fernanda. Por tudo que as duas passaram juntas, não foi assim, foi um bom tempo para elas recuperar do que aconteceu. A Fernandinha, ela achava que a culpa era dela, gente, até ela tentar entender, o psicólogo, ela passou por uns 6 meses, ela ficou no tratamento, né, com o psicólogo, para entender que não foi culpa dela, foi o asfalto que cedeu, só que até então foi complicado, mas graças a Deus passou, mas a gente agora estamos mais calmos, né, vamos viver para frente. A justiça foi feita. A minha tia, ela ficou muito preocupada comigo. Daí, quando ela ficou preocupada comigo, eu fiquei mais preocupada ainda com ela. E eu não sabia se ela estava bem ou não. E daí, eu fiquei com muita saudade dela. Mas deu tudo certo depois de novo. Em resposta, o município de Rio Claro afirma que foi intimado no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça no dia 26 de junho de 2023 e está analisando para definir as medidas judiciais cabíveis, ainda dentro do prazo recursal. O município ainda ressalta que, em primeira instância, a Justiça considerou a ação improcedente e deu ganho de causa ao município.